Boa noite. Leitura do livro Administração Geral e Pública, do autor Augustinho Paludo, 4ª edição, revista e atualizada, editorial Juspódio. Capítulo 2º, Gestão e Gerenciamento de Projetos, do ponto em que paramos no vídeo anterior. Segundo o PMBOK, 6ª edição, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, competências e técnicas necessárias e fundamentais às atividades do projeto, a fim de cumprir seus requisitos. Para Stanley Portney, 2008, gerenciamento de projetos é o processo de guiar um projeto do início, passando pela fase de execução até o término. Inclui planejamento, organização e controle. Na visão de Ricardo Vargas, 2009, a gestão de projeto é um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimentos e capacidades individuais destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré-determinada. Foi o final do tópico Conceitos e Características dos Projetos. Gestão e gerenciamento de projetos. Vale a revisão. As características principais dos projetos são temporalidade. Todo projeto tem um início e um fim definidos. Objetividade. Os projetos têm uma finalidade específica a ser atingida. Durabilidade. Em regra, os projetos têm resultados duradouros. Singularidade. Todo produto ou serviço gerado por um projeto é exclusivo e diferente de outros produtos e serviços. Progressividade. O projeto é desenvolvido em etapas de forma progressiva. Projetos são realizados por pessoas. São as pessoas que definem, planejam, executam e se beneficiam do projeto. Projetos envolvem recursos, planejamento, execução e controle. Lembrando que os recursos para financiamento de projetos são limitados. Recursos econômicos são limitados. Os projetos seguem o plano e o escopo, sendo controlados e avaliados por seus resultados. Texto adaptado do PMBOK com ampliação. Relembrando, principais características dos projetos: temporalidade, objetividade, durabilidade, singularidade, progressividade. Projetos são realizados por pessoas. Projetos envolvem recursos, planejamento, execução e controle. Muita atenção às características durabilidade e temporalidade. Projetos são temporários. O que é duradouro é o resultado do projeto, é o produto novo. Então, é durabilidade quanto ao resultado, mas os projetos são temporários. Todo o projeto é único, singular e exclusivo. Lembrando, projeto tem início e fim definidos. Vamos lá, agora sim, ao tópico 2.2, do capítulo 2, Gestão e Gerenciamento de Projetos. Este texto será associado a textos de parte da história do governo do rei sábio Salomão. O rei Salomão desenvolveu megaprojetos durante o reinado dele. Construção do palácio, construção do templo, construção das muralhas. Pois é, megaprojetos, parcerias internacionais, relações internacionais pacíficas, favorecedoras de novas relações comerciais,
Tudo isso no governo do rei Salomão. Então, visitaremos os megaprojetos do rei Salomão daqui a pouco. Agora, gestão e gerenciamento de projetos. Inicialmente, entendemos necessário diferenciar os termos gestão, gestão de projeto e gerenciamento de projeto. Esses termos confundem mesmo. A maioria dos administradores não conseguem diferenciá-los. É tarefa difícil. Considere o que as bancas de concursos consideram. As bancas de concursos não diferenciam nem os níveis de gestão, gestão superior versus área de gestão de projetos, e nem os termos gestão e gerenciamento de projetos. As bancas não fazem diferenciação entre os níveis de gestão, gestão superior versus área de gestão de projetos, e nem entre os termos gestão e gerenciamento de projetos. A gestão é ampla, compete aos níveis mais elevados da administração. Nesse sentido, praticamente é sinônimo de administração. A gestão é responsável pelas principais decisões, acompanha e avalia os resultados. A gestão de projetos apresenta-se como uma área e departamento especializado da administração, que após a decisão da gestão e administração superior, planeja, apoia e monitora a execução do projeto. Padroniza as melhores práticas e fornece relatórios e subsidia a cúpula da gestão e administração em assuntos ligados aos projetos. O gerenciamento de projetos é específico, compete aos níveis intermediários, aos gerentes de projeto. E o projeto é o objeto. Envolve várias etapas que compreendem um conjunto de atividades destinadas a alcançar algum objetivo específico, entendido como algo novo ou ampliação do estado atual. Projeto gera produto novo, altera a realidade, agrega elementos intelectuais à realidade organizacional. Por isso que os projetos são fomentados dentro da estrutura do serviço público. A Constituição Federal, por exemplo, favorece muito a possibilidade de servidores públicos efetivos desenvolverem projetos para aperfeiçoarem os seus serviços públicos que executam. O munus público é o aperfeiçoamento do munus público empreendido pelo próprio servidor, a partir de facilitações institucionais. Isso é muito importante. Projeto traz produto novo. Por isso, da característica da durabilidade. É durabilidade em relação ao produto novo que é gerado. A gestão e a administração superior é responsável por bancar o projeto, decidir pela sua realização. A área de gestão de projetos é responsável pelas principais decisões relacionadas ao projeto e pelo apoio ao gerente e sua equipe. O gerente é responsável por decisões de ordem prática, ligadas à execução. Compete mais ao gerente identificar e corrigir falhas na execução dos projetos, monitorar e controlar o desempenho e sugerir melhorias. A gestão e a administração superior têm diversas áreas de gestão. A gestão de projetos tem uma equipe de gerentes de projetos e o gerente de projeto tem equipes de execução. A área de gestão de projetos é quem atribui o gerenciamento do projeto ao gerente, que utiliza competências pessoais e as melhores práticas de gerenciamento, no sentido de que a execução do projeto ocorra conforme o previsto,
controlando sua execução. O gerenciamento de projeto, quando se refere à estrutura de gerenciamento responsável pelos projetos, tem o mesmo significado de área de gestão de projetos. No entanto, como função de gerenciamento, se refere ao trabalho desempenhado pelo gerente de projetos. Atenção! As bancas de concursos públicos não diferenciam nem os níveis de gestão superior versus área de gestão de projetos, e nem os termos gestão e gerenciamento de projetos. O gerente de projeto pode ser um alto funcionário na hierarquia da administração, uma chefia de nível intermediário, uma chefia de nível inferior, um servidor comum ou um profissional contratado externamente à organização, a quem foi atribuído o encargo de gerenciar a execução do projeto. O gerente é o responsável por assegurar que requisitos do projeto sejam cumpridos e o objetivo final seja alcançado. O gerente de projeto atua como um facilitador que, com suas competências, habilidades e empenho pessoal, faz toda a diferença na correta execução e no sucesso dos projetos. Em regra, gerente de portfólio, gerente de programa e gerente de projetos são pessoas diferentes. Atenção! Embora o gerente seja o principal responsável pelo alcance do objetivo do projeto, todos têm responsabilidade pela execução do projeto, desde a alta direção, atuando no nível estratégico, passando pelo diretor e chefe da área e departamento de gestão e gerenciamento de projetos, atuando no nível tático, e chegando ao gerente de projeto e a sua equipe de execução, atuando no nível operacional. Todos esses tais têm responsabilidade pela execução do projeto. Estes tais, desde a alta direção, o diretor e chefe da área e departamento de gestão e gerenciamento de projetos, o gerente do projeto e a equipe de execução. Muito embora o gerente seja o principal responsável pelo alcance do objetivo do projeto. Muito importante. O escritório de gerenciamento de projetos, EGP, pode ser a própria área e departamento responsável pela supervisão de todas as atividades relacionadas à gestão e gerenciamento de projetos, ou pode compreender uma estrutura mais simples em organizações e instituições de médio porte. Para o PMBOK, o EGP, o Escritório de Gerenciamento de Projetos é uma estrutura organizacional que padroniza os processos relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, o compartilhamento de metodologias, o compartilhamento de ferramentas e o compartilhamento de técnicas. É também o elo entre o projeto e o sistema de medição da organização. O Escritório de Gerenciamento de Projetos é o elo entre o projeto e o sistema de medição da organização. A principal função do Escritório de Gerenciamento de Projetos é apoiar os gerentes de projetos. Embora não seja obrigatório, o ideal é que o projeto tenha um patrocinador, uma pessoa de nível hierárquico mais elevado que apoia, defende e toma decisões e atitudes para ajudar no sucesso do projeto. O patrocinador contribui para o sucesso do projeto, sendo também responsável pela sua documentação. É um ator muito importante, o patrocinador. Embora não seja obrigatório, o ideal é que o projeto tenha um patrocinador, uma pessoa de nível hierárquico mais elevado que apoia, defende e toma atitudes para ajudar no sucesso do projeto.
O patrocinador contribui para o sucesso do projeto, sendo também responsável pela sua documentação. Nas organizações mais bem estruturadas, o escritório de projetos pode ser organizado em 3 níveis: nível estratégico, nível tático e nível operacional, com segregação e separação de responsabilidades. As responsabilidades do nível estratégico, as responsabilidades do nível tático e as responsabilidades do nível operacional. Administração e gestão superior, nível estratégico. Responsabilidades: toma decisões, banca a realização do projeto, cria a estrutura para a gestão e gerenciamento de projetos, acompanha o desempenho e avalia os resultados. Nível estratégico, responsabilidades da administração e gestão superior. Área e departamento de gestão e gerenciamento de projetos e/ou escritório de projetos. Nível tático, responsabilidades. Documenta o projeto, disponibiliza metodologias e treinamento, oferece suporte à execução do projeto, monitora e controla o desempenho da execução, emite relatórios periódicos sobre a execução, armazena informações para melhorar novos projetos, padroniza melhores práticas sobre projetos, assessora a alta administração e gestão sobre projetos. Essas são as responsabilidades do nível tático. Área e departamento de gestão e gerenciamento de projetos e/ou escritório de projetos. Nível operacional. Gerente de projetos. Responsabilidades: é o principal responsável pela execução do projeto de acordo com os requisitos estabelecidos. É o principal responsável pela execução do projeto de acordo com os requisitos estabelecidos. Fornece informações e identifica falhas, corrige pequenas falhas e sugere melhorias. São as atribuições, as responsabilidades do gerente de projetos, atuando no nível operacional. Gerente de projetos e respectivas equipes de execução. Equipes de execução de projetos. A gestão de projetos pode ser entendida como uma área avançada e especializada da administração, que desempenha papel essencial para o sucesso dos empreendimentos empresariais. Ela não se restringe a projetos de grande porte apenas, mas pode ser utilizada em quaisquer projetos, independentemente do tamanho, da complexidade ou de ser projeto privado ou projeto público. A gestão de projetos pode ser entendida como uma área avançada e especializada da administração, que desempenha papel essencial para o sucesso dos empreendimentos empresariais. Ela não se restringe a projetos de grande porte apenas, mas pode ser utilizada em quaisquer projetos, independentemente do tamanho, da complexidade ou de ser projeto privado ou projeto público. O gerenciamento de projetos, como vimos, consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas necessárias e fundamentais às atividades do projeto, com o objetivo de atender aos seus requisitos. Gerenciar consiste em atividades e tarefas que têm como propósito planejar e controlar atividades de outras pessoas para atingir objetivos que não podem ser alcançados caso as pessoas atuem por conta própria, sem o esforço sincronizado dos subordinados. Contz e O'Donnell, 1980. Conceito fundamental. O gerenciamento inclui planejamento, organização, monitoramento e controle de todos os aspectos do projeto,
de forma contínua para alcançar seus objetivos. Atualmente fala-se em governança de projetos, definida pelo alinhamento dos objetivos do projeto com a estratégia da organização, incluindo o patrocinador e a equipe de projeto. A governança do projeto envolve estruturas, funções e processos utilizados para o gerenciamento dos projetos, ou dito de outra forma, envolve políticas, procedimentos e padrões documentados, responsabilidades, autoridades e partes interessadas. Deve estar alinhada com a governança organizacional e proporcionar ao gerente de projetos e à sua equipe a estrutura, processos, modelos de tomada de decisões e ferramentas para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto, a fim de obter uma entrega bem-sucedida. Adaptado do PMBOK, 5ª e 6ª edição. A gestão e gerenciamento de projetos em portfólios e ou programas compreende ferramentas, técnicas, conhecimentos, habilidades e atitudes, só que adaptados e aplicados na gestão de coleções de projetos ou programas, que necessitam de gerenciamento simultâneo, com a finalidade de facilitar a priorização de projetos, a otimização dos recursos, a obtenção de melhores resultados e o alcance dos objetivos estratégicos. Enquanto a gestão e gerenciamento de portfólio visa a fazer os projetos certos, o que envolve escolha de projetos, qual projeto virá primeiro, qual projeto será financiado primeiro. O gerenciamento de programas e projetos visa a fazer os projetos da maneira certa. Como fazer? Enquanto a gestão e gerenciamento de portfólio visa a fazer os projetos certos, o gerenciamento de programas e projetos visa a fazer os projetos da maneira certa. Todo projeto, para ser corretamente executado, necessita de ser gerenciado, sendo esse papel desempenhado pelo gerente de projeto, cujo principal objetivo consiste em garantir que a execução do projeto ocorra conforme o planejado, ou seja, dentro do prazo previsto, dentro dos custos estimados e dentro dos requisitos e especificações estabelecidos, e de forma que o cliente fique satisfeito com o resultado. Atenção! O objetivo principal do gerenciamento de projetos é garantir que a execução do projeto ocorra conforme o planejado, com vistas ao pleno alcance do objetivo definido. A todo momento lemos notícias dando conta disto. Do que? Mais de 50% dos projetos fracassam e cerca de 20% dos projetos alcançam o sucesso total. Mais de 50% dos projetos fracassam e cerca de 20% dos projetos alcançam o sucesso total. A todo momento, isso é propagado. Mais de 50% dos projetos fracassam e cerca de 20% dos projetos alcançam o sucesso total. Pesquisas indicam que o mau gerenciamento de projetos é o maior responsável pelo insucesso de projetos em geral. Os principais motivos do insucesso são falhas na definição do escopo, que é a própria definição do conceito do projeto, falhas no planejamento, falhas na avaliação de riscos, incertezas e complexidades, falhas nas adaptações técnicas, ferramentas e estilos de gerenciamento, falhas na estimativa de custos, falhas na execução operacional, falhas relacionadas à comunicação. Atenção! Segundo o Inmetro, 2013,
A má definição e entendimento do escopo, que é o próprio conceito do projeto, é a principal falha na gestão de projetos. Assim, fica evidente a importância do gerenciamento de projetos e da figura do gerente de projetos. Na perseguição de um bom gerenciamento, o treinamento e a capacitação dos gerentes de projetos é essencial. Os gerentes devem estar aptos a conduzir os projetos de forma profissional, demonstrando habilidades como liderança, negociação e comunicação, demonstrando capacidade e acrescentando seu empenho pessoal e seu know-how, sua expertise, de forma que a comunicação seja suficientemente clara e a equipe envolvida mantenha-se motivada para o cumprimento de cada atividade prevista no tempo, custo e escopo definidos. E ainda a alta administração, os clientes e os demais stakeholders estejam satisfeitos com sua evolução e conclusão. Para o PMBOK, sexta edição, os gerentes de projetos devem ter um triângulo de talentos que compreende 3 habilidades-chave. Fator crítico de sucesso de projetos. 3 habilidades-chave: gerenciamento de projetos técnico, domínio técnico acerca do gerenciamento de projetos, liderança necessária para orientar, motivar e dirigir a equipe, e gerenciamento estratégico e de negócios, conhecimento, know-how e expertise no setor e na organização. 3 habilidades-chave: domínio técnico, gerenciamento de projetos, domínio técnico-científico, liderança necessária para orientar e motivar e dirigir a equipe, aspectos e habilidades interpessoais e gerenciamento estratégico e de negócios, conhecimento e expertise no setor e na organização. Fica claro, portanto, que o gerente de projetos torna-se um fator crítico de sucesso dos projetos, tanto para organizações privadas como para entes públicos. É um desafio que ainda precisa ser superado. Nessa superação, é indispensável que o gerente de projeto designado conte com o apoio irrestrito da alta direção, de forma que sua competência e capacidade sejam reconhecidas, respeitadas e valorizadas. São atribuições e responsabilidades do gerente de projeto. Isso é muito importante. São atribuições e responsabilidades do gerente de projetos. Determinar objetivos, orçamentos e cronogramas para a execução do projeto, garantir um plano claro e viável para alcançar os objetivos de sua execução, identificar e controlar os requisitos do projeto, identificar e gerenciar os riscos do projeto, identificar e controlar os fatores críticos para o sucesso do projeto, formar e manter uma equipe bem organizada, focada e comprometida, selecionar ou criar as práticas operacionais e os procedimentos para a sua equipe, monitorar o desempenho em realização ao plano e lidar com problemas que surgirem, definir prioridades e resolver conflitos entre as pessoas envolvidas, avaliar o desempenho dos membros da equipe, controlar o cronograma e as mudanças no projeto, participar de reuniões de acompanhamento e de revisão do projeto, elaborar relatórios sobre as atividades do projeto, manter os clientes informados, assegurar o atendimento aos padrões de qualidade, alcançar os objetivos dentro das metas de prazo e orçamento. Dadas essas atribuições e responsabilidades do gerente de projeto, por isso é que são necessárias essas 3 habilidades-chave.
domínio técnico sobre a gestão de projetos, liderança, habilidades interpessoais para orientar, motivar e dirigir a equipe, e gerenciamento estratégico, se pautando por planejamentos estratégicos e de negócios, conhecimento e expertise no setor e na organização. O gerente de projetos é um estrategista natural. Outra questão crítica consiste em alinhar os projetos pretendidos com a estratégia adotada pela empresa. Se não houver compatibilidade, o projeto estará fadado ao fracasso, visto por outro lado, a implementação das estratégias em forma de projetos adequadamente geridos é o caminho utilizado para alcançar os objetivos organizacionais. Enquanto o planejamento e a gestão estratégica definem um futuro para a empresa, os projetos têm a missão de transformar ideias em ações concretas, tornando-as realidade. Por isso que os projetos trazem realidades novas, serviços e produtos novos. Enquanto o planejamento e a gestão estratégica definem um futuro para a empresa, os projetos têm a missão de transformar ideias em ações concretas. Os projetos têm a missão de transformar ideias em ações concretas, tornando-as realidades. Assim, é indispensável o alinhamento, plano, estratégia, projeto. Nesse sentido, é importante que a alta direção, gerências intermediárias e gerentes de projeto definam esse alinhamento de forma consensual e estabeleçam uma ordem de prioridade que torne possível sua implementação. Sem esse alinhamento, os grandes objetivos e as mudanças pretendidas pelo planejamento estratégico correm o risco de tornarem-se quase nada. A outra questão vem da hierarquização, visto que alguns projetos são condição para a execução de outros projetos, e assim devem ser executados primeiramente. Daí, a análise precisa sobre as prioridades. Quais projetos são condições para a execução de outros projetos? Registre-se que de nada adianta começar diversos projetos simultaneamente se a organização e instituição não dispõe de recursos suficientes e adequados, recursos financeiros, recursos estruturais, recursos humanos, etc. Os recursos são escassos, recursos são limitados. Outra característica da gestão de projetos, características dos projetos. Projetos demandam financiamento, recursos, mas os recursos são limitados, recursos financeiros, estruturais, recursos humanos, para sua implementação. Melhor é focar nos projetos prioritários e executá-los adequadamente. Além de evitar o desperdício de recursos, tem demonstrado melhores resultados. O foco nos projetos prioritários. Podemos pensar em projetos de custo zero ou de baixíssimo custo que trazem resultados efetivos, criam produtos novos e produtos que trazem diferencial positivo para a organização empresarial e para a organização pública. Melhor é focar nos projetos prioritários e executá-los adequadamente, além de evitar o desperdício de recursos. Fazendo isso, foco nos projetos prioritários, evita-se o desperdício de recursos e a demonstração de mais resultados. No meio público, ainda há outras preocupações,
como recursos limitados por contingenciamentos orçamentários, obediência a normas legais rígidas, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que traz regras rígidas, o teto de gasto, os arcabouços fiscais, que trazem limitação às despesas públicas, e a necessidade de prestação de contas, accountability. Há sucesso no gerenciamento quando o projeto é concluído no tempo estabelecido, dentro do custo estimado, com respeito aos requisitos de segurança e qualidade, e seus resultados atendem às necessidades dos clientes, da alta administração e demais partes interessadas, os stakeholders. Por outro lado, o gerenciamento fracassou quando um ou mais desses itens não foi atendido, e a alta administração, os clientes e os demais interessados não ficaram satisfeitos com seus resultados. Atenção! Para o PMBOK, o sucesso é medido por... Mas antes, um pouco d'água. Atenção! Para o PMBOK, o sucesso é medido por qualidade do projeto, cumprimento de prazos, conformidade com o orçamento e grau de satisfação do cliente. Os principais benefícios de um bom gerenciamento de projetos são: isso é importante demais. Maior possibilidade de sucesso nos projetos, maior satisfação dos clientes. Isso decorre do respeito aos prazos e requisitos estabelecidos. Maior probabilidade de aumentar vendas, receitas e lucros. Redução de riscos e incertezas relacionados ao projeto. Melhora a gestão do tempo e recursos. Em regra, a redução de prazos e custos, melhora o controle, com redução de alterações em relação às definições iniciais, mantém-se uma regularidade, por isso melhora o controle com redução de alterações em relação às definições iniciais, alcança-se uma regularidade, melhora a comunicação e o relacionamento entre os setores e entre as equipes envolvidas na execução do projeto, permite desenvolver novos produtos com maior rapidez, sem prejudicar as atividades de rotina, aumenta o ciclo de vida de novos produtos, permite armazenar informações para otimizar projetos futuros. Projetos são arcabouços de inteligências organizacionais que geram projetos futuros, são heranças e legados de heranças de bênçãos para o futuro. É isso. Vimos o tópico 2.2, gestão e gerenciamento de projetos. Vamos agora à história do governo do rei Salomão, que desenvolveu megaprojetos. Construção de um palácio real, megaprojeto, podemos pensar. Construção do templo, super mega projeto. Construção das muralhas, mega projeto. É isso. Então vamos lá. Vamos acessar a inteligência do rei Salomão, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Salomão pede sabedoria a Deus. Por isso que ele conseguiu desenvolver megaprojetos em Israel. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha.
um modo de estabelecer relações internacionais pacíficas e favorecer o comércio internacional, favorecer as importações e as exportações, e também favorecer estratégias de defesa militar. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, e a construção do templo, e a construção das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares, nos montes. Uma prática de religião primitiva. Envolvia muita matança de animais. E Deus não se agradava. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Salomão amava a Deus e seguia os conselhos de Davi, seu pai, amado pai. Mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares, nos montes. Prática de religião primitiva. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Um horror, uma verdadeira matança desnecessária de animais. Mas era a compreensão subjetiva quanto à religião no tempo. Temos de acessar a cultura do tempo de Salomão. Vamos retornar a cerca de 3.000 anos para trás em relação a nós. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: Salomão, o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. Ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor. Ele deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem, uma criança, e não saiba governar. Que simplicidade e humildade, e Deus só se agradando de Salomão. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Não poderia governar este grande povo sem a tua presença, sem a tua sabedoria, ó Deus. Deus gostou muito de Salomão, se agradou dele. Deus se agradou de Salomão pelo fato de ele ter pedido isso, apenas sabedoria, isto a sabedoria. E Deus disse: Deus sabe recompensar. Amém. Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não me pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei.
E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa, lhe darei longevidade. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Salomão houvera tido uma epifania, um contato psicológico com o divino, um contato espiritual com Deus, através de um sonho. Então, foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois, deu uma festa para todas as autoridades. Salomão pediu sabedoria a Deus, porque ele já observou possibilidades, ou melhor, porque ele já observava possibilidades de desenvolvimento de megaprojetos em Israel. Há cerca de quase 3.000 anos para trás, em relação a nós. E nessa festa que Salomão promoveu para agradecer a bênção que Deus deu a ele, podemos imaginar Salomão conversando com todos os sábios de Israel sobre possibilidades de desenvolvimento de megaprojetos, desenvolvimento da economia. Pois é, gestão e gerenciamento de projetos não é exclusividade do mundo contemporâneo, tempo do mundo antigo, governo do rei sábio Salomão. E nessa festa podemos imaginar também que Salomão, conversando com sábios em Israel, desenvolveu a estrutura administrativa de seu governo. É o capítulo 4 do primeiro livro dos Reis. Os funcionários de Salomão, da estrutura do governo do rei Salomão. É a preparação para o ciclo de prosperidade, de relações internacionais pacíficas e expansão do comércio internacional. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivães Eliorefe e Aías, filhos de Cisá, conselheiro do rei Josafá, filho de Ailude, comandante do exército Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadok e Abiatar, chefe dos administradores dos distritos, descentralização de função administrativa. Lembremos de José do Egito. Cerca de 700 anos antes de Salomão, orientando o faraó para a descentralização de funções administrativas, divisão do território do país do Egito em províncias, constituição de administradores provinciais e, sobre esses administradores, a constituição de um vizir administrador e ministro governando sobre todos esses administradores, e esse vizir dando conta de todo o Egito ao faraó. Estado regional. Exemplo também aqui no governo de Salomão. Chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã. Conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã. Encarregado dos servidores do palácio, Aizar. Encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abdá. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Esses 12 homens prestavam contas de seus distritos à autoridade do chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã.
Estado regional. O poder continua concentrado na mão do rei, só que há descentralizações de função administrativa, constituição de províncias, distritos, no caso aqui com Salomão, e províncias, no caso com José. 600, 700 anos antes de Salomão. Intuições divinas. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. Era uma espécie de tributo. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos. Ben-Hur, administrando a região montanhosa de Efraim. Ben-Dequer, administrando as cidades de Maás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã. Ben-Resede, administrando as cidades de Arubote e Socó, e todo o território de Éfer. Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, administrando sobre toda a região de Dor. Baaná, filho de Ailude, administrando as cidades de Taanaque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel-Meolá e Joquimeão. Ben-Geber, administrando a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argobe, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Repetirei. Ben-Geber, administrando a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argobe, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, administrando o distrito de Maanaim. Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, administrando o território de Naftali. Baaná, filho de Usai, administrando a região de Asser e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Parua, administrando o território de Issacar. Simei, filho de Elá, administrando o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, administrando a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. 12 homens nomeados pelo rei Salomão como administradores dos distritos de Israel. Esses homens prestavam contas a Azarias, filho de Natã, chefe dos administradores dos distritos. É uma concepção de Estado regional, descentralização de função administrativa. Afinal, o administrador do local conhece o problema ou os problemas muito melhor do que o rei, que normalmente não sai do centro, porque está preocupado com a centralização do poder. Manutenção da sua soberania enquanto majestade. Versículo 20 do capítulo 4 do primeiro livro dos Reis. Desenvolvimento econômico. A prosperidade do reino de Salomão. E aí começa a preparação para o desenvolvimento dos megaprojetos durante o governo do rei Salomão.
O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Tributos pagos pelos súditos e povos dominados pelo dominador, rei soberano, no caso, Salomão. Tempo do mundo antigo, regime de sociabilidade do tempo do mundo antigo, rei dominador, tributando os povos submetidos ao seu domínio. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos da Pax de Salomão, que foi muito favorecido por seu pai, o rei Davi, que estabeleceu a Pax de Davi mediante guerras, submissão de povos inimigos, fazendo guerras contra eles. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Cada família em Israel e em Judá era uma unidade de produção. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Vamos retroceder para fluir melhor a leitura. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, homens considerados muito sábios. E a fama de Salomão se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também sobre os animais, falou dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão, e teorizou também sobre peixes.
reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Salomão se destacando internacionalmente pela sabedoria de Deus. A sabedoria não era de Salomão, era de Deus. Capítulo 5, primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Salomão prepara a construção do templo. Uma grande obra, um grande investimento, um mega projeto. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, enviou emissários diplomáticos e embaixadores até Salomão. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora, o Senhor Deus me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Governo em paz. E pretendo desenvolver vários projetos. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus operários, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Você estabelecerá o preço da sua mão de obra. Como você sabe, no meio do meu povo, não há quem saiba cortar árvores tão bem, tão habilmente, como a sua gente da cidade de Sidom. É Salomão pretendendo importar serviços complexos e sofisticados, trabalhadores especializados. Que beleza! Trazer de fora trabalhadores especializados que não havia em Israel. Importação de serviços complexos. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor Deus, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como o rei daquela grande nação. Deus seja louvado. Salomão é sábio, governará em paz, será um parceiro comercial muito confiável. E as relações internacionais pacíficas favorecendo a expansão do comércio internacional. Depois, mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até ao mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. E assim, Hirão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. Os trabalhadores de Hirão eram subsidiados pelo rei Salomão. Uma condição para que Hirão exportasse trabalhadores e
artesãs de serviços complexos e sofisticados para Israel. É Salomão importando serviços complexos e especializados que não havia em Israel. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Vão fazer cursos no exterior. É Salomão mandando os trabalhadores de Israel, recrutando em Israel trabalhadores para aprenderem serviços complexos e sofisticados no Líbano. Que legal! Investimento educacional. Que beleza! Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Um mega projeto do rei Salomão. Salomão constrói o templo. Capítulo 6. E no capítulo 7, Salomão construindo o seu palácio e também outros palácios, vários megaprojetos desenvolvidos no governo do rei Salomão. Que legal! Eu fiz questão de ler até ao capítulo 5, porque aqui a gente vê uma parceria internacional entre o rei Salomão e o rei Irão, Salomão governando Israel e Irão governando a região do Líbano, o rei de Tiro. Então, Salomão e Irão favorecendo parcerias internacionais e expandindo os negócios entre Israel e o rei de Tiro. Trabalhadores vindo do Líbano para Israel para trabalharem artesanatos para o templo. Era um serviço artesanal. Em Israel não havia. Então Salomão trouxe de fora trabalhadores para artesanar ouro, prata, bronze, obras de arte para criação dos adornos do templo, que foi um mega projeto construído por Salomão. É isso. Que legal! Irão, rei de Tiro, e Salomão, rei de Israel, favorecendo parcerias internacionais calcadas na paz, expansão do comércio internacional, importação e exportação de serviços complexos, tudo isso acontecendo durante o governo do rei Salomão. Que beleza! Neste vídeo conseguimos trabalhar a leitura do tópico 2.2, Gestão e Gerenciamento de Projetos, capítulo 2 do livro Administração Geral e Pública, do autor Augustinho Paludo, 4ª edição revista e atualizada, editorial Juspodium. Entrelaçamos este texto com alguns capítulos do livro do primeiro livro dos Reis, capítulos 3º, 4º e 5º. Desenvolvimento econômico no governo do rei Salomão. Desenvolvimento de megaprojetos. É um exercício antropológico para nos favorecer o trabalho da leitura deste belo livro, Administração Geral e Pública, do autor
Augustinho Paludo. No próximo vídeo, trabalharemos o tópico 2.3, ciclo de vida do projeto. É isso. Boa noite.